uma vez, bom dia a todos. Vamos aí retomar nossas aulinhas, né? A última aula nós vimos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, vimos eles com ramificações, mais de uma ramificação, mais de um tipo de ramificação. Vimos praticamente o básico de tudo. Então, hoje nós vamos seguir a mesma lógica, só que agora ao invés de usar a cadeia aberta, nós vamos usar a cadeia fechada. Só que antes nós vamos olhar aquela listinha de exercícios que eu deixei, tá? Vamos lá. Tá todo mundo vendo aí a lista de exercícios, a nossa lista de exercícios? Como eu não estou vendo vocês, confirma alguém falando. Sim, então tá bom. Então olha lá, aqui eu deixei essa tabelinha, tá? Essa é a tabelinha que a gente precisa ter, porque ela resume tudo. A única coisa que vai mudar daqui para frente vai ser aqui, ó. Mas aí já é outra história, né? Nós vamos continuar usando sempre essas duas primeiras partes, tá? Então é muito importante ter. Então vamos lá o exercício. Eu vou ter que chegar lá perto que eu não enxergo, tá, gente? Eu tô com a tela longe. Tá lá. Observe as estruturas abaixo e escreva os seus respectivos nomes, tá? Então vamos lá. O primeiro, ele colocou ali, ó. CH3, CH2, CH3. Tá? É um alcano, só tem ligação simples, né? Isso mesmo, né? Então, fácil. Conta o número, vê a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Está aqui, 1, 2, 3. Tem 3. Vai na tabelinha, prop. Só ligação simples, AN. E agora todos os hidrocarbonetos terminam com O. É o propano. Fácil. O próximo também é um hidrocarboneto. 2, 4, 6, 7. Eu só vou colocar os carbonos para ficar mais rápido de corrigir, tá? 2, 4, 6, 7. Aí no exercício da tela. Pera, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim ou não? Sim, professor. Tá vendo? Então tá jóia. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7, Sim, nós vamos professor. ter aqui, ó, EPT, ok? Só ligação simples, AN, hidrocarboneto, O. E o último desse primeira parte tem uma dupla ligação. Vou apagar aqui que vai ficar muito apertado lá em cima. É isso, né? Vou até parar de compartilhar para ficar mais fácil de ver. Olha lá. Então, 5, nós temos aqui uma dupla entre o primeiro e o segundo carbono, tá? Então, nós temos 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Agora tem uma dupla. Uma dupla é em hidrocarboneto O. Só que é o seguinte, essa dupla pode estar aí, essa dupla pode estar aqui, ó. Tá? Então eu tenho a possibilidade, com a mesma estrutura, de ter dois compostos diferentes. Eu sou obrigado a numerar. Aí nós aprendemos da ponta mais perto da dupla, tá? Que vai dar o menor número. Aqui. Está entre o carbono 1 e o carbono 2, então é o carbono 1. Então esse aqui é o pente 1N, tá? Então essas três primeiras respostas, ok? Eu vou até fazer assim, ó. Se vocês me permitirem, eu só vou olhar os exercícios. Se vocês depois precisarem ver, eu compartilho, tá? Senão acho que fica ruim para a tela, fica muito pequenininha a tela, né?
No próximo exercício, eu já tenho mais insaturações, né? Ele pede a mesma coisa, dá o nome. 1, 2, 3. Professor, Isso. Então o que acontece? Como é que eu vou dar nome para esse daí? Tá? Para dar nome para esse, conta a cadeia de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X. Tá vendo, gente? Não tem segredo. É regrinha, regrinha. Tem uma tripla. Tripla é IN. Mas nós já sabemos que essa tripla pode andar por aí, então precisamos numerar. Como ela está bem no meio da cadeia, tanto faz você fazer da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Como nós estamos mais acostumados a escrever da esquerda para a direita, vamos deixar assim, tá? Então tá no carbono 3. Então X, 3, IN, O. Então X3-ino, tá ok? O próximo, eu acho que tem mais de uma dupla, se eu não estou enganado. O mouse está brigando comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. O próximo, ó. Eu só não estou pondo os hidrogênios para ficar rápido a correção, tá, gente? Tem uma dupla aqui e uma dupla aqui. As duplas estão mais para a esquerda, então a numeração também vai seguir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, 6 na tabelinha, X. Agora tem duas duplas. Posição da primeira, carbono 1. Posição da segunda, carbono 3. Então, 1,3. Como é duas duplas, eu tenho que usar o prefixo antes do em, esse di. Então, fica di, em, o. Di para dizer que tem duas duplas. Em que lugar? Posição 1 e 3. Então o nome completo dele é X13-dieno. Ok? E assim fecha o outro exercício. Aí, o último para finalizar tem radical. 1, 2, 3, 4. Tá? Tá aqui em cima. Oh. Tem um radicalzinho, tá? Quando tem radical, gente, tem que tomar um pouco de cuidado. Que essas estruturas que são mais faceizinhas, tá? Tranquilo, não dá problema nenhum. Você sabe que a maior sequência vai dar nessa linha reta. Às vezes não dá. Mas vamos lá. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é oct. Só ligação simples AN, hidrocarboneto O. Só que eu tenho um radical. Um radical com quantos carbonos? 1. 1 é match. Terminação de radical, IL. Então esse é o metiloctano. Só que lembrando mais uma vez, esse radical ele pode estar nesse carbono, nesse. Então vai ter várias possibilidades de metiloctano. Então eu sou obrigado a numerar. Ele está no carbono 2, então 2-metiloctano. Ok? E o próximo, isso. Próximo está aqui, ó. Aqui já tem uma pegadinha.
Tá aqui. Agora tem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Vai ter que numerar essa cadeia, mas aí quem está desatento vai vir aqui e vai começar 1, 2, 3, porque o radical está mais perto daqui. Só que olha aqui, ó, tem uma dupla ligação. Quem prevalece, a dupla ou o radical? A dupla dá nome à família, tá? Ao seno. Então ela prevalece. Então a numeração segue por ela, tá? E nós não podemos fazer duas numerações, é uma numeração só, ok? Então aqui, ó, 8 carbonos, oct. É uma dupla na posição 1. Então, 1 em O. E tem o radical metil na posição 6. Então, esse aí é o 6-metil-oct-1-eno. Já começa a aparecer uns nomes assim mais complicados, né? A pessoa fala óleo, mas vocês podem ver que não tem complicação. Se a gente olhar parte por parte, a gente consegue entender a estrutura, tá? Então, é uma coisa simples. É que nem eu falo quando eu faço a comparação com um motor. Quem faz mecânica de auto não aprende o motor tudo de uma vez. Ele vai aprendendo partes do motor, vai entendendo partes do motor. Claro que no final ele tem condições de ouvir o conjunto da obra e entender o que está acontecendo, ok? É a mesma coisa que a gente está fazendo, você está aprendendo partes das estruturas, para lá na frente, quando aparecer aquelas estruturas cabeludas, você conseguir pegar as peças e montá-las, tá ok? Então basicamente foi esses os nossos exercícios, tá? Então tá ok. Agora a gente vai passar então para a cadeia fechada, ok? Eu vou compartilhar de novo com vocês. Deixa eu só ver. É isso mesmo. Vou compartilhar com vocês aqui mais uma tela. Olha lá. Então, cadeia fechada, gente, a gente sabe, já aprendeu a classificação, é quando você vê começar num ponto, dá a volta na cadeia e volta. Só uma referência aí, ele colocou essa estrutura assim, um triângulo, você fala assim, isso não é composto orgânico, é a representação geométrica do quê? De uma cadeia assim. O que acontece na representação geométrica? Como é que geralmente é para cadeia fechada. Ele vê o desenho da cadeia e representa. Cada vértice sempre vai ter, cada dobrinha vai ter sempre um carbono. E aí os hidrogênios eles são suprimidos. Por quê? A gente já sabe que se esse carbono está fazendo duas ligações, uma com esse carbono, uma com esse, só dá para fazer mais duas ligações com hidrogênio, tá? Então, ele está aí na estrutura aí do site desse jeito, mas é esse composto, ok? Então vamos lá. A cadeia fechada é isso aí, né? Pode apresentar uma dupla, quando apresentar uma dupla em representação geométrica eles colocam um tracinho a mais, tá? Ali também eles fazem isso. Agora, como é que dá nome? O nome, cara, é igualzinho da cadeia aberta, mas igual, exceto o fato de você ter que colocar na frente do nome a palavra ciclo, tá? Então vamos lá. Então olha aqui, ó, ciclo, o prefixo que é o número de carbonos, o tipo de ligação e hidrocarboneto. Primeiro exemplo, olha lá, ele coloca 4 carbonos. 4 carbonos na nossa tabelinha aqui, ó, but. Só tem ligação simples, an, hidrocarboneto, o. É o butano. Só que é um butano de cadeia fechada. Então como é que é o nome dele aqui, ó?
7 é hept. E só tem ligação simples, an, hidrocarboneto, O. É o heptano. O que você tem que pôr na frente? A palavra ciclo. Ciclo heptano. Então, gente, não tem lógica, uma coisa diferente nenhuma. Ah, mas e o radical? O radical segue as mesmas ideias, tá? A única coisa é que o nome do radical vai vir na frente do ciclo ainda. E nem aqui tem 5. 5 é pente, ligação simples, an, hidrocarboneto, O. Então é o pentano. Põe a palavra ciclo na frente. E tem um radical metil. Aí vem o metil na frente. Ah, mas que número que eu coloco aqui? Aham, agora no ciclo nós temos uma vantagem. Quando você tem só um radical, tá? Ele sempre vai estar na posição 1. Tá ok? Se tiver uma dupla, a história muda. Mas se é um hidrocarboneto, um ciclano, né? Que é um alcano cíclico, tá? O radical sempre vai estar na posição 1. Mas aí alguém fala, Brasília, mas se eu tiver 2 radicais? Aí a casa cai. Um vai estar na posição 1, o outro você tem que seguir a cadeia. E o pior, né, que aqui ele já pega um exemplo para quebrar todo mundo. Você tem um radical metil e você tem um radical etil, porque nesse vértice tem um carbono e aqui outro. Então 2 carbonos. Aí lembra lá nos radicais, segue ordem alfabética. E o pior, se seguir a ordem alfabética, o primeiro da ordem alfabética é o número 1. Então no caso aqui, etil é E, metil é M, etil é o primeiro. Então ele fica na posição 1. Aí você pode dar a volta tanto pela direita quanto pela esquerda, ou seja, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, o menor número vai valer. Então, no sentido anti-horário, 1, 2, 3. No sentido horário, 1, 2, 3. Deu no mesmo, né? Então, aí tanto faz. Ele escolheu essa sequência. Então, você fica o etil na posição 1, o metil na posição 3. 5 com a carbono, ciclo pentano. 1 etil, 3 metil. Ok? E quando tem 2 radicais, porque seria aqui, ó. A Boeing ele colocou propil, que aí realmente propil vem depois. Mas se fosse tipo etil aqui e 2 metil. Ah, não, aqui é etil, ele pôs etil também para ajudar, né? Mas se fosse 2 metil ali e 1 etil sozinho. Aí, gente, se tem 2 radical no mesmo carbono, tem que começar por ele. Por quê? Porque você vai repetir o número. Lembra que a soma dos números sempre tem que dar o menor número? Se você tem 2 radicais, é por lá que começa. É claro que na hora de escrever ainda se mantém a ordem alfabética, tá? Mas a numeração você começa onde tem 2 radicais. Então, no caso aqui tem 2 radicais, 1, 2, 3. Radical com 2 carbonos, etil, e com 3 carbonos, 3 carbonos, propil, tá? Então fica lá 1,1 dietil, porque tem 2 iguais, né? Então a gente usa o prefixo di. 3 propil, ciclo pentano, tá? Mas, gente, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é o que existe de mais complicado. É o mais pesado que possa existir, tá? Então, se você estiver entendendo, você está no top, você está lá em cima, tá? Então, fica tranquilo. E essas coisas tem que exercitar. Você tem que se acostumar, tá? Então, não pode deixar para trás. Tudo bem, isso foi tudo com ciclano. E o cicleno, que é quando tem uma dupla? Aí as histórias mudam um pouquinho, tá? Para dar nome, como eu já falei, tudo igualzinho da cadeia aberta. 5 carbonos pente, dupla em, hidrocarboneto O. Com a vantagem, de novo, que sempre começa no carbono 1, então não precisa pôr número. Então aqui fica direto ciclo penteno, tá? Mesma coisa aqui com 6, fica ciclo hexeno. Mas e quando tem o radical? Aí a coisa complica. No radical, a numeração tem que começar na dupla. Então, um carbono da dupla é o 1, o outro carbono tem que ser o 2. Então, pode ser esse 1 e esse 2, para que esse seja 3.
ou o contrário, 1, 2, 3, aí esse seria 4. Então, a gente, pela numeração menor, sabe que tem que seguir para esse lado, tá? E aí fica o 3-metil ciclo buteno, ok? Aí tudo segue mais ou menos a lógica que eu já tinha explicado, com a exceção de que a numeração tem que respeitar a dupla, tá? A dupla, tá ok? Aí aqui embaixo nós vamos entrar nos aromáticos. Os aromáticos eu quero deixar para a gente conversar depois, tá? Senão fica muita coisa no mesmo lugar e aí a gente se complica todo. Deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então agora eu vou tentar começar com vocês um exercíciozinho aqui de lousa mesmo. Essas aulas nossas, gente, vocês precisam ter alguma coisa para onde anotar, uma caneta, uma coisa. Eu vou tomar uma aguinha aqui, eu vou aguardar quem ainda não arranjou um caderno, um lápis, uma caneta, arranjar. Parei de falar que nem uma matraca todo dia quando dava aula, né? Agora, um pouquinho que você fala na sequência, precisa de um golinho de água. Então tá, eu quero que você desenhe aí na sua estrutura, no seu caderno, desculpa, essa estrutura aqui, ó. Eu quero que você dê o nome para mim dessa daqui. Não é Z não, viu gente? É 2. É que meu jeito de escrever 2 com essa caneta vira Z, mas é tudo 2. Pois não. Deixa eu baixar a câmera um pouco. Eu não olhei meu limite ali, desculpa. Eu pus um limite no canto da... Aí. Agora deu? Estou fazendo sombra. Então eu vou dar uns minutinhos para vocês darem para mim o nome desses dois compostos, tá? Lembra, é para dar o nome como se fosse hidrocarboneto de cadeia aberta, só que no final você coloca, na verdade, na frente do nome, a palavra ciclo. Bom, gente, agora vamos ver então a resposta. O primeiro aqui, ó. 1, 2, 3. 3 é prop. Então, prop. Ligação simples é AN, hidrocarboneto é O. O que tem faltando? A palavra ciclo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é, vou tentar colocar aqui no campo, oct. Ligação simples AN, hidrocarboneto. Faltou a palavra o quê? Ciclo. Então é o ciclo octano. Fácil, né? Vamos complicar um pouco. Um tempinho para vocês fazerem.
Pronto, né, pessoal? Vamos lá. Sempre pensa primeiro na cadeia principal, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver onde eu posso escrever embaixo, tá? 6 é X, né? Ó, 6 é X. Ligação simples, AN, hidrocarboneto O. Palavra anterior tem que ser ciclo. Eu vou escrever para lá, senão não vai caber tudo, desculpa. Ok. Só que agora, ó, radical, radical. Ok? Dois radicais com um único carbono. O único carbono é met, então é metil. Qual é a posição? Lembra? Sempre na posição 1, quando vai começar, ainda mais no caso que tem 2. Então aqui é 1,1. Como tem 2, tem que usar o prefixo di. Metil ciclohexano. Então é 1 dimetil ciclohexano. Ok? Então vamos fazer algo um pouquinho diferente. Vamos tentar dar nome nesse aqui. Esse aqui tinha uma armadilha, hein? Porque olha lá, 4 carbonos, but. Dupla ligação em. Lembra que não precisa pôr número, porque é uma única dupla. Ele já está no número 1. O. Ah, mas tem um radical metil. Então aqui, ó, metil buteno. Mas e a posição do metil? Agora que tá. Ou esse carbono é 1 e esse carbono é 2, para poder fazer 3 e 4. Ou esse carbono é o 1, esse é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Como é que a gente vai fazer a decisão? Se for em vermelho, essa é a posição 2, seria o 2-metil. Se for em preto, essa é a posição 1 e esse é o 1-metil. Sempre seguindo o menor número. Então, o correto está em preto. Vermelho está errado. Ah, Brasília, mas se eu me confundir na hora de uma prova, de um vestibular, e fazer o número ao contrário? Infelizmente, você erra. Pode ser que se for teste, você vai errar, tá? Mas se for uma prova escrita, como acontece em alguns vestibulares, você escrevendo que a única coisa que você errou foi a numeração, às vezes o examinador, ele olha e fala, não, eu vou dar um pontinho aqui porque ele sabe fazer, mas ele só se confundiu na hora de fazer a numeração, tá? Ele bobeou na hora da numeração. Então aí você ganha alguma nota. Mas se for vestibular com alternativa, o que vai acontecer? Vai ter uma alternativa com essa numeração, que é o certo, e vai ter uma alternativa com a outra numeração, que vai dar 2-metilbutano. Você vai assinar lá 2-metilbutano e a alternativa está errada, né? E falando em alternativa e tudo mais, depois eu vou fazer uma enquete com vocês para saber se a gente pode conversar um pouco sobre Enem, vestibular e coisas no gênero, tá? Outra coisa, eu quero também comentar um pouquinho rapidamente aqui com vocês o método para a gente fazer essa fixação, tá? Basicamente, pelo que eu olhei na internet, você tem duas grandes oportunidades. Uma é você chegar lá no Google, lançar lá exercícios de
Por exemplo, hidrocarbonetos, cadeia aberta. Exercícios de hidrocarbonetos, cadeia fechada. Ou simplesmente exercícios de hidrocarboneto. Aí vai aparecer um monte de site que tem os exercícios. Claro que vai ter vários tipos de nível de exercício, tá? A gente precisa saber mais ou menos o que está acontecendo com aquele nível de exercício, né? Por quê? Porque às vezes você vai pegar lá, eu não sei fazer esse, eu não sei fazer esse, eu não sei fazer esse, eu não sei fazer... eu não sei fazer. Mas você pegou um site que o nível de exercício é alto. E como é que você descobre isso? Você descobre isso pelo tanto que está elaborada a resposta. Pelo tanto que o cara elabora a resposta, você sabe se aquilo ali era um negócio complicado ou não. A vantagem desses sites com exercício é que a maioria deles tem a resposta. Então o que acontece? Você vai lá, lê a questão, tenta resolver a questão honestamente, tá? Você pode até consultar informações como a tabelinha, rever o que era aquela função no caderno, porque você está estudando, você não está fazendo prova. Então você pode consultar coisas desde que você não vá consultar exatamente a resposta que o cara vai te dar, tá? A hora que você estiver satisfeito com a sua resposta, você vai lá e clica para ver a resposta, para ver se bate ou não bate. Se bateu, provavelmente você fez o raciocínio correto. E se não bateu? Aí é a hora de estudar. Porque muita gente faz isso. Eu fiz o exercício, puxa, professor, me dediquei e tal, cheguei lá, não era a resposta. Não é a resposta? Aí lança aquela palavrinha de sempre. Por quê? Por que a resposta é essa? E aí você vai buscar o porquê, gente, e você aprende, tá? Essa que é a grande jogada, você vai aprender. O jeito melhor que existe para aprender, não só química, como todas as matérias, é fazendo exercício e descobrindo em cima dos seus erros os seus equívocos. Porque você fazer um exercício para confirmar que você sabe fazer aquilo, não tem muito sucesso. O mais importante é você fazer um exercício onde vai chegar no seu limite e ali no seu limite você vai usar o seu tempo para aprender e vencer o limite, aonde você cresce, aonde melhora a sua situação, tá ok? Então você vai sempre no desafio. Essa é uma situação. Mas eu ainda acho que o melhor é você pegar exercícios, tá, que estão no YouTube. Eu vou mostrar um exemplo e eu vou interrompendo o exemplo e falando para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá ok? Eu adoro esse cara, ele é muito maluco e é legal que ele acaba ensinando mesmo. Aqui é uma lista de exercícios que ele vai resolver no vídeo. Então você vai lá no YouTube, põe exercício sobre hidrocarbonetos. Inclusive aí você também escolhe, às vezes tem um professor, você gosta do professor mais brincalhão, não, eu gosto do professor mais sério. E aí você faz adequar o professor ao seu gosto, tá? Que não é tão simples assim na escola, né? Então vamos ver lá. Oh.
eu vou dar uma paradinha. Então, aí no caso, se você estiver usando uma aula como desse cara, o que acontece? Ele apresentou o exercício, ele já vai resolver. Então, você para o vídeo e tenta resolver. Vamos supor que eu tentei fazer o primeiro, putz, eu não consegui fazer o primeiro. Eu procurei nos cadernos, não entendi. O Cabral vai me ensinar. Aí você solta, O Cabral vai me ensinar. Fala, minha rapaziada linda, tudo bem com vocês? Galera, tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Chegamos na nossa aulinha de resolução de exercícios sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Doideira, hein, rapaz? Doideira demais, tá? Qual é, Cabral? Mas eu perdi essa aula aí, mano. Então tá rolando um cardzinho aqui pra você assistir essa aula agora, tranquilo? Porque o objetivo dessa aula é só a gente treinar aquilo que nós vimos na aula teórica. Doideira, né? É isso que eu faço uma espécie de acompanhamento aqui no YouTube. Doideira, né? E aí, galera, se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, porque é importante a sua presença aqui pro canal crescer e a gente conseguir impactar, galera, esse Brasil ensinando química de forma alegre e divertida, doideira, né? E também, galera, clica lá em gostei, porque dessa forma este site, ele vai entender que você curte meu conteúdo, então ele vai estar sempre recomendando pra você. Você fez lá sua pesquisa e fala assim, entendeu? Aí, você acha que eu entendi. E também, galera, ativa as notificações, hein? Por quê? Porque dessa forma o YouTube ele vai falar que você... Ei, aí, ó, tem vídeo do Cabral lá, vai lá. Assiste lá, dá uma moralzinha. Tá ligado nisso, galera? Então, galera, sem mais delongas, vamos fazer questões, vem que vem. Fala, minha rapaziada linda, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver a questão de número 1, que fala assim, ó, deu um nome par para os hidrocarbonetos abaixo, doideiras demais. Vamos lá, galera, ó, tá aqui a minha cadeia principal. O que eu faço agora, então, Cabral? Agora você vai numerar essa cadeia, né? E às vezes o jeito do cara falar, a enfática que ele dá num determinado ponto, te liga, né? E aí você fala, legal. Gente, é necessário gastar tempo com isso, tá? Eu sempre brinco na sala de aula, quando a gente estava em sala de aula, que é o seguinte: de repente me deu vontade de ser um halterofilista e levantar 150 quilos. Eu peso, isso vai fazer parte do seu conhecimento. Então toda vez que forem perguntados sobre o assunto, né, você vai ter ampla condição de responder. Por isso, gente, que exercitar é fundamental. Quando você fala, nossa, professor, o senhor faz exercícios com uma facilidade. Gente, eu tenho mais ou menos, né, não querendo revelar minha idade, na área de química, quase 40 anos fazendo exercício. Pô, se em 40 anos eu fazendo exercício eu não conseguir fazer qualquer exercício, é para parar, né? Já exercitei o tanto que é absurdo, né? Então, eu recomendo muito isso. O que eu vou fazer? Vou tentar, né, colocar aí no grupo de vocês essa proposta. Eu vou pôr 1 ou 2 sites que eu acho que seja razoável para vocês responderem sem que tenha a tutoração de um professor. E vou colocar esse daí mais um que eu vi de exercício para vocês também verem. E eu gostaria que vocês me dessem opinião, tipo, professor, parece que esse negócio é legal, ou professor, não adianta, tem que fazer sozinho mesmo, porque cada um é de um jeito, entendeu, gente? E aí a gente tenta adaptar a situação, ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Você quer falar? Vem aqui, ó. Meu ajudante apareceu. Vem aqui, ajudante. Bom dia. Quanto custa o ventilador quebrado? Ele perguntou quanto custa um ventilador quebrado. Responde para eles, filha. Não interessa. Não interessa. Eu falei outra coisa pra você. Não venta. Não venta, isso mesmo. Ele já desde pequenininho vai aprendendo as piadas do pai e aí vai tentando reproduzir. Bom, gente, o que eu tinha para hoje é isso. Eu separei os aromáticos, não é à toa, tá? Existe uma importância neles e uma lógica diferente. Então, se tratar de 2 lógicas na mesma aula, eu acho que não é producente, tá? Então, eu assim que puder eu já coloco os links para vocês e também coloco essa aula aqui para quem não assistiu, ou mesmo para vocês que quiserem ver de novo, tá ok? Agradeço a presença de todos, tá? E
Amanhã nós temos a nossa aula de física, tá ok?